A vontade herdada é uma das energias mais poderosas dentro de One Piece, capaz de levar um sonho através das eras. Agora você soma essa mesma energia da vontade herdada sendo multiplicada, contagiando pessoas por onde ela passar. No final, você terá um enorme exército com as mesmas vontades e sonhos, assim como foi com Gold Roger e Rox de Shebeck. Conseguiram passar essa ambição contagiando as eras futuras, como foi com Luffy e Shanks e Barba Negra e Loki. Eu acredito que essa vontade original possa ter vindo de um passado de 900 anos atrás, aonde Joy Boy, o primeiro pirata, ansiava por liberdade em um mundo sem fronteiras, e Musama, aonde o alicerce principal da sua vontade era ser rei do mundo. O capítulo 1045 está espetacular e eu descobri o motivo que levou o Rox de Shebeck a ir até a Terra dos Gigantes. Você quer saber o que aconteceu no capítulo 1145? Vem comigo que eu te conto tudo isso agora, nesse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 1145 de One Piece. Qual foi o motivo que fez o Shebeck ir até Elbaf? Eu acho que eu descobri, e uma coisa que eu pensei é que será que o Kaido roubou o Kanabo do Loki depois do Loki ter tomado esse pau do Shebeck? Esse capítulo está muito bom e eu vou trazer alguns detalhes que podem te surpreender, ainda mais porque no final abriu uma margem para a teoria de que o Gaban possa ir de Vasco nesse arco. E eu só tenho um pedido para te fazer antes. Deixa o seu like e veja o vídeo até o final. Se você gostar dele, se inscreve no canal. E agora, let's bora para o vídeo. E nós temos a história sobre a peregrinação substituta da colheita dourada da criança ogro Yamato, volume 30. Peitan estava vivo. Yamato destruiu o alvo de dardos aonde Uchi estava aprisionada. E agora, Uchi abraça Peijuane, que ainda está acorrentado no chão. Eu já venho falando que faz um tempo que Yamato vai formar os seus bainhas vermelhas como o Oden fez, mas já parou para pensar que ainda não foi contada as histórias sobre os Onis? E claramente podemos ver que Yamato, Uchi e Peijuane são pertencentes da mesma raça. Será que eles agora vão reunir todos eles? Uma dúvida que eu tenho, e creio que também é a sua, era saber sobre mais essa raça que foi inserida no meio de uma batalha e nada mais foi falado sobre ela. E uma outra coisa, será que a Black Maria está escondida em Wano e nessa peregrinação da Yamato ela seja encontrada e logo depois entre para esse grupo? Eu acho que ela vai poder contar essa história melhor. Mas agora, indo direto para o capítulo, ele já começa com uma dupla página incrível no submundo. Zoro, Sanji e Goldberg estão caçando carne para o Loki e encontraram um enorme brotossauro chamado Brachiosaurus, que ataca eles, e o Goldberg usa o seu escudo chamado Nash, que se comunica com ele e impede o ataque do enorme dinossauro, que deu uma bocada no escudo, mas quebrou os seus dentes. Zoro e o Sanji fazem um ataque combinado chamado Armier Power Shot contra o Brachiosaurus. Sendo assim, o Sanji chuta o Zoro no ar em direção ao dinossauro. Então o Zoro finaliza ele cortando a sua cabeça. Sanji diz que o dinossauro é grande até mesmo para um gigante. E o Goldberg fala que a carne dele é deliciosa, mas dá um certo trabalho fazer ele, graças à sua gordura, porque ele tem que ser feito com saquê. E o mais legal foi ler esses quadros e notar que o Goldberg fala igual ao Cebolinha. E só agora eu percebi isso. O Sanji alerta ele, dizendo que eles não têm saquê ali. O Goldberg diz que há uma cabana de caçadores perto com utensílios de cozinha, então eles podem ir para lá para poder preparar essa carne. E finalmente, a resposta sobre o escudo do Goldberg é revelada. O Zoro pergunta por que o escudo do Goldberg fala, e o Goldberg explica que o seu escudo chamado Nash, ele ganhou vida durante uma batalha quando o seu pai lutou contra a Big Mom durante o solstício de inverno 63 anos atrás. O Zoro pergunta se ele é como os Zeus, e o Goldberg fica surpreso ao saber que eles conhecem o Zeus, um dos homens comandantes supremos da Big Mom, e fica ainda mais surpreso ao saber que agora ele serve a navegadora dos chapéus de palha.
E esse momento em que ele estava se referindo foi no capítulo 866, quando os gigantes estavam fazendo um jejum de solstício, só que a Big Mom teve um ataque de larica e tacou fogo na vila, e a Madre Carmel, que controlou o fogo e o transformou em um home. E nesse bolo doido, pode ser que algum escudo ganhou a alma da Madre Carmel. E esse momento em que teve esse incidente, o Loki, o Goldberg e o Hold tinham acabado de nascer, mas o Nest não veio da alma da Big Mom, e sim da Madre Carmel. E essa era uma dúvida que eu tinha, se ele tinha vindo da alma da Big Mom ou da Carmel. E agora eu acho que a teoria de que a Big Mom está viva acaba de perder força, já que uma das bases dela era se apoiar no Zeus, já que ele estava vivo. Então, depois desse capítulo, vemos que mesmo que um usuário que compartilhou parte da sua alma com o objeto, ele morre e esse fragmento da alma continua junto com o objeto, independente do usuário vivo ou não. E para o Oda usar isso, eu te garanto que isso vai ser usado mais para frente. No caso, encontraremos outros objetos com almas inseridas dos antigos usuários da Soro Soro no Mi. Mas voltando para o capítulo, eles voltam para aonde o Loki está e vemos o Loki explicando para todos que os Cavaleiros de Deus apareceram e atacaram ele. O Hajirudin pergunta ao Loki se o motivo dos Cavaleiros Sagrados atacarem ele foi alguma rixa do passado, quando Loki saiu de Elbaf e causou alguma destruição no mundo exterior. O Loki fala com ele: não seja estúpido, se eu tivesse ido longe bastante para encontrar esses caras, eu já teria me tornado o rei do mundo. E valeu a pena notar que o Luffy está prestando atenção nas palavras do Loki. Notem que ele se questionou sobre o governo mundial ter guerreiros, e isso deve ser uma novidade para ele, já que em Sabaody o que ficou frisado em sua mente é que se bater em um dragão celestial, um almirante é acionado imediatamente. Mas voltando para o capítulo, o Sanji e os gigantes começam a preparar o dinossauro e o Luffy começa a beliscar a carne, mas o Sanji lembra que a carne é para o Loki. Então o Luffy enfia um pedaço enorme na boca do Loki e fala: Loki, come. O Loki, com uma carne maior do que a sua boca, grita com o Luffy, já que a carne está quente demais. A Gerd fala com o Luffy que os ferimentos do Loki vão abrir de novo se ele fizer isso. O motivo da pressa do Luffy é para ver ele recuperado logo, e fala: se não comer logo, ele não vai se curar. O Loki está com dificuldades para poder engolir a carne porque está comendo deitado e acorrentado, e fica entalado com a comida. Então, para o Loki desentalar a comida, o Luffy traz uma enorme tigela de sopa fervendo para ele e acaba derramando tudo em cima dele. E depois dessas duas tentativas de assassinato, o Loki pede para que o Luffy fique longe dele, enquanto a Gerd secretamente mostra um joinha para o Luffy para poder mostrar que ele fez bem em quase matar o Loki 2 vezes, já que ela odeia o Loki. E o Zoro toca no assunto principal que levou o Chapéu de Palha para o submundo, que é libertar o Loki sob a promessa de contar aonde o Shanks está. E o Loki fala que não achou que o Luffy quisesse ver o Ruivo de novo tão desesperadamente, mas ele fala que não cumpriu a parte da sua promessa porque ele ainda está preso. Então o Luffy ainda não cumpriu o acordo com ele, mas ele entende essa admiração do Luffy no Shanks, já que o Shanks é um pirata que o Luffy conheceu na sua infância. E o Luffy percebe que o Loki também teve alguém que inspirou ele no passado e diz: parece que você também teve alguém assim. O Loki confirma na mesma hora e diz: eu tive alguém. Isso me faz me arrepender de ter sido um pirralho naquela época. Então começa um pequeno flashback aonde vemos o jovem Loki conversando com um pirata misterioso, embora vejamos apenas a silhueta, é um dos olhos dele, e é claro que ele é o pirata Rox de Shebeck. E o Loki fala com ele: vamos, me leve com você. E o Shebeck responde que não e diz: não me faça repetir, não vim aqui para encontrar pirralhos como você. O Loki, querendo provar o seu valor, desafia dizendo ao Shebeck: então lute comigo. E o Shebeck na mesma hora diz o quê? E no último painel do flashback, vemos que o Shebeck era de poucas ideias, porque o jovem Loki está caído no chão. Ele está gravemente ferido com uma espada cravada no seu corpo. E o Edward Newgate
que é o Barba Branca, repreende o Shebeck pelo que ele fez com o Loki. E o Newgate diz, usar uma lâmina de verdade em uma criança, isso foi demais. E o Shebeck responde, cale a boca, Newgate. E de volta ao presente, o Loki está dizendo isso de uma forma nostálgica. Eu nasci na era errada. Apesar de termos visto nos capítulos passados, como o Road disse, que o sonho de todo gigante de Elbaf é se tornar o Deus do Sol e governar o mundo, essa parte de ser rei do mundo, temos personagens já enfatizando isso já faz muito tempo, como vimos, o primeiro foi o Rock de Shebeck, e logo depois vimos esse mesmo sonho sendo idealizado pelo Barba Negra, que é para nós o sucessor espiritual do Shebeck. Mas agora é a primeira vez que vimos dentro da obra alguém com sonhos parecidos. Agora é que fica a questão, será que o Shebeck também não teve essa vontade de ser o Deus do Sol em algum ponto da sua vida? E o Oda vem escondendo isso da gente e vai revelar isso mais para frente. E o que pode embasar isso é qual pode ter sido o motivo que fez ele querer ir até a Terra do Gigante. Na minha humilde opinião, eu acho que pode ter sido descobrir sobre a real história do Deus do Sol, porque se pararmos para pensar, em Elbaf, até onde sabemos, não tinha nenhum Road Poneglyph, já tinha um na Ilha dos Tritões, outro em Zou e o outro em Wano. Eu descartaria que a Big Mom pegou o Road Poneglyph dela de Elbaf, já que a sua expulsão da Terra do Gigante foi quando ela era muito nova, e como vimos, essas pedras ficam em locais bem guardados ou de difícil acesso, como a Big Mom, sendo odiada pelo gigante, conseguiria entrar lá e roubar essa pedra, que para mim não tem como ela fazer isso. Então eu concluo que o Shebeck foi até Elbaf para poder descobrir mais sobre o Nika e viu as múltiplas histórias contadas por ele e seus adjetivos como o Deus da Libertação e o Deus da Destruição. E eu já venho falando com vocês já faz bastante tempo que a Hito Hito no Mi modelo do Deus do Sol Nika despertaria tanto com o Luffy como o Barba Negra. Quando eu li o capítulo 1136, eu já tinha cantado essa pedra. Eu vou deixar o vídeo no card fixado que vai aparecer agora. E será também que o Shebeck não tinha essa ambição, como todo gigante de Elbaf, de ser o Deus do Sol e poder também governar o mundo. E uma outra coisa também eu estava pensando aqui, será que o Shebeck foi para Elbaf para poder ver a Akuma no Mi do Rei Harold? Já pensou se ele foi ver se era a Hito Hito no Mi modelo do Deus do Sol Nika, mas chegando lá se decepcionou e por esse motivo estava puto e descontou a sua raiva no Loki? Eu não sei porque, enquanto eu lia também esse capítulo, eu fiquei com a seguinte teoria em mente: será que o Rox e os Marshall é a parte dos D que ficam encarregados de guardar a história original do clã D? Fica aí essa questão. Mas agora, voltando para o capítulo, cortamos para a floresta no mundo solar. Em uma outra página dupla incrível, vemos os piratas guerreiros gigantes lutando contra vários monstros, Loki, Draugos e fantasmas. E na grande edição do Great Eric Sival, Dory fala que os Draugos são como um exército, e o Brog responde que um monte de fantasmas era mesmo de se pensar vindo do pensamento de uma criança. E o Gaban então salta sobre o gigante e ele corta o monstro Loki ao meio com seus machados. Ele diz que se as crianças conhecessem o verdadeiro Loki, o monstro dos sonhos, seria muito mais forte. Então o Gaban diz que sente 3 vozes que não conseguiram se esconder completamente dele. E fala, se nem Elbaf está seguro, é realmente o final dos tempos. E como eu falei antes que Elbaf era um dos lugares mais seguros para o Gaban se esconder do governo mundial, e agora com o local mais fortificado do Novo Mundo sendo atacado, isso para mim é um pequeno spoiler que teremos no futuro uma mega invasão em Elbaf. Se nem o lugar mais seguro está seguro do governo mundial, eu vejo que boa parte da fandom também viaja em achar que pelo fato do Shanrock ter saído aí, ele não vai retornar, mas podem esperar que ele vai voltar. E o pior disso tudo é que ele vai fazer 2 frentes de invasão. Um pelo portal e a outra pela costa de Elbaf com a marinha e o governo mundial. E voltamos para a outra parte da Árvore Adão,
Um grupo de bombeiros tenta apagar o fogo, mas não consegue controlá-lo. Saul derrotou o Fenrir, mas não conseguiu parar as crianças e elas estão prestes a alcançar o fogo, mas de repente o Jimbe aparece dentro de um rio de nuvens do mar e usa um novo ataque chamado arremesso da corrente de nuvem do ombro para poder parar o fogo, e finalmente o fogo foi cessado. E o capítulo termina com o grupo do Kron, e o Kron diz que o Jimbe é muito legal e agradece por ter salvo as crianças, e explica que mesmo todo mundo na escola odiando ele, mesmo assim ele ainda considera todos como seus amigos. Nami diz que eles vão salvá-los e o Kron concorda, mas de repente no último painel do capítulo, a Gunko aparece no topo da proa do navio Sival e ela está usando as suas flechas de poder. O Kron, a Nami e o Sop, e o Jimbe e o Brook ficam chocados com a sua chegada. E a Gunko diz, tinha uma criança fora da escola? E o Kron, assustado, pergunta, quem é você? E terminamos o capítulo com a Gunko dizendo, que criança agitada. E fim do capítulo. E infelizmente teremos uma pausa na próxima semana. E agora, o que vai ser do Chapéu de Palha? Vocês notaram que a Gunko está nessa última página do capítulo com a mão na metade do rosto? Eu acho que ela está se segurando para não se entregar e perder a calma perto do Brook. Eu acho que terminaremos essa parte quando voltar com ela pedindo um autógrafo ou até pior, mandando as suas setas em direção ao local onde os seus amigos estão. Porque, parem para pensar, por que ter um fone de ouvidos com uma música do Brook se ela pode ter ele tocando para ela como um escravo? E quando eu estava lendo esse capítulo, eu pensei nisso. Poderemos ter um desfecho ainda mais aterrorizante sobre isso. Eu acho que ela ainda não dá conta de derrotar todos os Chapéus de Palha, na minha humilde opinião. O Jimbe já é um enorme desafio para ela. Eu acho que a solução mais prática para ela é mudar a rota desse navio e mandar todo o grupo direto para onde os seus amigos estão. E como eu falei nos reviews anteriores, que esse grupo que estava na festa vão ser os primeiros a batalhar. Então teremos uma batalha de Sommers, Killigan e Gunko contra Kron, Nami, Brook, Jimbe e o Sop. E eu já achava que desde que foi inserido o enredo do Kron, que ele era filho do Gaban, eu já via que poderia ter uma história como foi do Torben com o seu pai. Para quem não sabe do que eu estou falando, é que um certo pai deu a vida para que o seu filho pudesse continuar vivo. Era melhor ter falado do Minato e do Naruto, mas já tinha acendido esse alerta na minha cabeça de que as chances do Gaban e de Vasco era grande. Agora com essa cena ficou ainda mais possível, caso a Gunko use os seus poderes e mude a rota do Sival. E se nós olharmos bem, o Oda já deixou a pista de que o Gaban já sentiu a presença deles e possivelmente vai investigar de onde está vindo essa presença. Já pensou se quando ele chegar no local, alguns dos Chapéus de Palha estejam derrotados? Tirando o Jimbe, eu acho que esse vai dar um enorme trabalho para eles. Mas com o seu filho desmaiado e com essas vinhas do Sommers enrolado no Kron, vai ser complicado para o Gaban. Ele vai se ferir fatalmente, mas não acho que ele deve ser derrotado agora e nem morrer. Eu acho que ele vai conseguir resgatar o Kron e os Cavaleiros Sagrados vão sair de Elbaf depois de tomar um pau para o Gaban. Só que a pior parte vem depois. Como eu venho falando, a Terra Sagrada está com problemas de recursos e o Shanrock foi chamado de volta. Para mim, ele vai voltar com muito reforço e tomar a Terra dos Gigantes, como foi em God Valley, aonde o seu maior objetivo é pegar todos os recursos como a comida, mão de obra, somando tudo isso ao detalhe que tudo lá é gigante, como a mão de obra, os recursos, a comida, madeira. Eles vão voltar com todo o poderio militar possível e Elbaf vai pegar fogo literalmente. Independente do que aconteça com Elbaf, eu vou estar aqui trazendo para vocês tudo o que acontece em One Piece. Então, para você não perder nada, se inscreve no canal, deixa o seu like. Até o próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!